Olá pessoal, tudo bem? Hoje a aula 3 nós vamos resolver uma lista de exercício. Na verdade, a lista de exercício é para vocês resolverem. O que eu vou fazer? Eu vou resolver alguns exercícios, né? Mais precisamente, acredito que um exercício de cada. E aí, fazendo as explicações, vocês resolvem o resto. Só um minutinho que eu vou... Então, pessoal, eu vou resolver um de cada e aí vocês resolvam o resto. E aí, já fazendo uma breve explicação sobre o conteúdo da aula passada, né? Então, nós estávamos falando de erro, né? Primeiro, erro de representação numérica, né? De erro de underflow, overflow, representação em máquina, né? Mantissa, ponto flutuante. E depois de transformação de binário, né? Decimal para binário, binário para decimal. E tem até outras transformações que aqui nem está colocado. Então vou fazer primeiro, pegar esse primeiro exercício aqui, ó. Vou resolver o primeiro. Só o primeiro exercício. Olha aí, então, considere o sistema, né, F10, 3, menos 2 e 3. Represente nesse sistema o número, os números, né? Então, pessoal, esse sistema que ele diz aqui, ó, o que significa isso? Esse sistema é a máquina como se fosse um computador, como se fosse o seu celular ou sua calculadora, né? Então, ela tem lá dentro da memória dela já uma certa quantidade de bits ou de caracteres que você pode representar. Se você passar disso, vai acontecer erro, né? Muito comum aí você digitar alguma coisa na sua calculadora e receber como resposta erro, né? Então eu vou explicar mais ou menos aqui, ó, o que significa cada uma dessas coisas aqui. O primeiro aqui, ó, o primeiro número dessa máquina representa a base que ele quer que você coloque. No caso aqui, base decimal. Poderia também ser base 2, base 8, base 4, né? No caso é base decimal. As outras bases chama base binária, que é 2, octal, que é 8, base 4, sexagesimal, que é 6, mas aqui ó, é base decimal, é 10. Significa que quando você for colocar o número em ponto flutuante, você vai colocar o número vezes 10 elevado a alguma coisa, né? Esse segundo número aqui é quantos dígitos depois da vírgula você pode colocar no seu número, né? Então pode colocar quantos dígitos depois da vírgula. Aqui está 3, né? Pode ser que em outra máquina pode ser 4, ou 2, ou 1, ou 5, né? Então, número de dígitos é aqui, o segundo número. O terceiro é o mínimo expoente, o expoente mínimo que você pode representar os menores números, né? Os números mais próximos de zero que você pode representar, tá aqui, ó. Você pode colocar até 10 elevado a menos 2. Menos 3 não pode, dá erro. E o outro é o expoente máximo. Ou seja, você pode representar até números aí com 3 casas, né? 10 elevado à terceira. Se for mais do que isso, também dá erro. Então é uma máquina bem pequena, né? Os números bem pequenos. Então vamos colocar esse número aqui, x1, em ponto flutuante. Então o que é o ponto flutuante? É parecido com notação científica. Na notação científica, nós colocamos um número, né, por exemplo, 2,35 vezes 10 elevado a um expoente qualquer. No ponto flutuante, você tem que ter zero, né? Ó, é 0, vírgula. E agora, os números aqui, ó, vou colocar 4, 7,
1, 2, 1, 2, 4. Tudo isso vezes 10 elevado a um expoente, né? Esse expoente, você tem que contar aí quantas casas a vírgula andou. Então essa vírgula aqui, ela foi daqui para 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Andou para a esquerda, então é um expoente positivo, então é elevado à quarta. Pessoal, aqui eu já consigo ver dois problemas. Primeiro problema, minha máquina não aceita esse tanto de casas decimais, é só 3. Então eu tenho que reduzir a 3 casas decimais, né? Tem duas formas de reduzir. A primeira delas e mais comum é por arredondamento. Então eu vou ter 0, 4, 7 e o próximo. O próximo é 1. Depois do 1 vem o 2. O 2 é maior ou igual a 5 ou é menor que 5? É menor que 5. Então mantenho 1. Se fosse caso aqui em vez de 2 ser um 5 ou maior, arredondava esse 1 para 2. Né? E aí, vezes 10 elevado ao expoente, né? Que é 4. Esse é o arredondamento. Também tem por meio de truncamento. Lá no computador é muito comum você ouvir falar em truncamento, erro de truncamento. O truncamento, pessoal, eu nem vou copiar porque vai ficar parecido com esse, igual na verdade. Ele vai até o decimal que você pode representar, por exemplo, até o terceiro, e desconsidera dali para frente. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, ó. 3,141594 pi, né? Quero representar isso aqui. Aí o truncamento faria assim, ó, 3,14, pronto. 3 decimais, acabou aí. O arredondamento não, o arredondamento já quer saber qual é o próximo. Então 3,14, opa, o próximo é 5. Se o próximo é 5, então esse 1 aqui, ó, vira 2. Então é 2 aqui. Né? Esse é o arredondamento, arredonda. O truncamento não, desconsidera tudo que tem para frente do último dígito ali. Beleza. Agora, vou apagar aqui. Outra coisa a ser observado. Tem um expoente 4 aqui. E sendo que o máximo que eu posso é ter 3. Né? Então esse número não cabe nessa máquina. Quando você consegue pensar isso, né, ver, observar, você pode ver que ocorreu um erro. E qual é o erro que ocorreu aí? Underflow ou overflow? Se caso ocorreu um erro de excedeu, extrapolou o maior expoente, esse erro é chamado de overflow. Overflow. Né? Se por acaso tivesse excedido para menos, igual eu acredito que dará a letra B, seria erro de underflow, né? O outro é underflow. Quando a máquina não consegue representar um número que é menor do que o menor expoente que ela suporta, né? Não é esse caso é underflow. Então esse aqui, ó, a máquina não pode representar esse número. Não pode representar esse número aqui, ó. Deu erro. Beleza? Se caso pudesse, você escreveria o número e pronto, fechou. Beleza? Então aqui sobre o primeiro exercício. Agora vamos para o segundo. Ó. Vou procurar um aqui no segundo que deu um erro de... Vou fazer o 5. O 5. Nem precisava ser o 5, poderia ser... pode ser... Não, esse aqui não, esse aqui não. É o 5 mesmo. Vamos lá? Então aqui eu vou desconsiderar o restante. Vou
Vou fazer só a letra E. Olha aí. Então vamos colocar ele em aritmética de ponto flutuante. Então eu preciso colocar 0, e aí já os primeiros números inteiros, né, não nulos. Então aqui é 3 e 4. Né, vezes 10. Por que vezes 10? Porque aqui a máquina representa base 10. Né? Quantos dígitos essa máquina suporta? Né? 2 dígitos. Então esse exercício aqui eu não vai precisar arredondar e nem truncar. Quantas casas a vírgula vai andar para a direita? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então aqui é menos 5. Então 0,34 vezes 10 a menos 5. Então aqui, ó, 0,34 ok, respeitou aqui os 2 dígitos. Base 10 ok, respeitou aqui. Agora vamos ver, expoente mínimo é 1, positivo, e o máximo é 3. Opa, já tem um problema aí, né? Se o expoente mínimo é 1, então menos 5 não pode de forma alguma, né? Então isso aqui, ó, excedeu para menos. Aquele outro excedeu para mais, esse excedeu para menos. Então deu aqui um erro de underflow. Então você repare que é um exercício simples, né? Não é exercício complicado, que você consegue resolver facilmente. Beleza, então tá aqui. Esse exercício, pessoal, desculpa aí, deixa eu pegar ele aqui, que o enunciado ficou fora da área de gravação. Mas tá aí, eu tava dizendo, ó, base 10, 2 algarismos, né, 2 dígitos, e aqui, ó, 1 e 3 é o menor e o maior expoente possível. Como foi menor do que o 1, deu erro de underflow. Agora vamos para o próximo. Aqui, ó, converta para a base decimal. Eu vou fazer o seguinte. Como aqui é o seguinte, ó, como a 5 é igualzinho a 3, eu vou fazer duas da 3. Não, faço uma da 3 e uma da 5. Não tem problema. Então, eu vou pegar aqui de 1 e do 2. Melhor do 3 e do 4. 1 e 2 já fiz. Olha aí. Ficou fora. Puxa aqui pra dentro. Aí. Vamos puxar aqui para baixo. E eu vou fazer esse exercício 3, eu vou rever ele. Ele não tá, ele tá em outra base, não é base binária. Só um minuto. Pessoal, consegui identificar o erro, né? Foi na escrita. Esse último dígito aqui, ó, ele na hora de editar ele cresceu e ficou do tamanho do outro, mas ele é que mostra a base. Quando vocês for fazer a lista que eu já postei, eu acho que eu vou consertar e repostar. Vocês colocam, ó, vou até salvar ela dessa forma, tá vendo? O númerozinho é pequeno para significar a base. Olha aí. Então, ó, desse eu vou fazer 2 exemplos que eu acho que fica bem sintetizado. Porque quando são bases, outras bases sem ser base 2 e 10, parece um pouco estranho, mas não é não. Ó, vou fazer o seguinte, vou fazer o A, não, o A é base 2, eu já vou fazer em outros. Vamos fazer o C e o E. C e o E. Ó, C e o E. Opa. Então, pessoal, a base que vai ser o númerozinho que eu vou multiplicar, né? Então, o esquema aqui é o seguinte, ó, você pega de trás para frente,
né, do final do número para o início, sempre escrevendo o número multiplicado pela base elevado a um expoente crescente, né? Então vai ser assim, ó, 1 vezes, a base é 4, vezes 4 elevado a 0 primeiro, né? Não consigo escrever a 0. Depois mais 2 vezes 4 elevado a 1, mais 0 vezes 4 elevado a 2 e mais 1 vezes 4 elevado a 3. Espera aí que eu vou consertar. Elevado a 3. Olha aí. Então agora é só colocar o zerinho aqui, né? Primeiro aqui é 0, ó. Pronto. Então, ó, 1 vezes 4 é 0, 2 vezes 4 é 1, 0 vezes 4 é 2 e 1 vezes 4 é 3. Agora é só multiplicar para transformação. 4 elevado a 0 é 1 vezes 1, 1. 4 a 1 é 4 vezes 2, 8. 0, ó, 4 ao quadrado é 16 vezes 0, 0. E 4 ao cubo é 64 vezes 1, 64. Então agora 64 com 8, 72 mais 1, 73. Então esse número aqui, ó, em base 4 é a mesma coisa que 73 em base 10. Olha o outro. 2165, base 8, né? Então começa do mesmo jeito, ó. 5 vezes 8 elevado a 0, mais 6 vezes 8 elevado a 1, mais 1 vezes 8 elevado a 2, e mais 2 vezes 8 elevado a 3. Pronto, agora fazer os cálculos. 8 a 0 é 1, vezes 5, 5. 6 vezes 8, 48. 8 ao quadrado é 64, vezes 1, 64. 8 ao cubo, 8 vezes 8, 64, vezes 8, acho que dá 512, vezes 2, 1024. Agora somando tudo, 1024 mais 64 dá 1088. 1088 mais 48 dá 1136. 1136 mais 5, 1141 na base 10. Então, 2165 na base 8 é igual a 1141 na base 10. Então é só você fazer esse mesmo processo com os outros que dá certo. Continuando aqui. Dessa aqui, ó, é base binária, os decimais, né, para transformar em base binária. Esse mesmo sistema que eu vou utilizar aqui serve para você fazer ao contrário. Na verdade, ao contrário não, né? Com as bases 8, 6, dá para transformar da base decimal para a base 8, base hexagimal, né? 6, para base da base 10 para a base 6, no mesmo processo. Vamos lá. Vou fazer o A do 4 e o A do 5. Isso. Agora eu vou apagar os outros aí. E fica só o A. Dá um espacinho aqui. Beleza. Então é assim, ó. Se é para transformar para base binária, você vai pegar o número e dividir por 2 várias vezes, ó. Então, 72 dividido por 2 dá 35, 36
e sobra 0. 36 dividido por 2 dá 18 e sobra 0. 18 por 2 dá 9 e sobra 0. 9 por 2 dá 4 e sobra 1, né? Se fosse 8, 4, sobra 1. Agora, deixa eu pegar esse aqui e colocar no lugar que tem mais espaço. Na verdade é só afastar um pouquinho isso aqui, depois a gente volta. Aí. Então, 4 dividido por 2 dá 2 e sobra 0. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Então, 72 em binário agora você pega e escreve daqui para lá. Ó. Então, vai ficar 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 em base 2. Então, aí está o número, base 2. Agora eu vou pegar esse número aqui, ó, da 5A, que está em binário, e transformar ele para decimal. Né? Então, vamos aumentar aqui, ó. A gente faz o 5. Então, ó, binário para decimal. Daqui para lá, multiplicando base 2 e elevando a expoente crescente. Né? Então, vai ser 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 1, 2. Ó, 1, 2, 3, 4. Mais 0 vezes 2 a terceira, mais 0 vezes 2 a quarta, e mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2 a quinta. 2 elevado a 0 é 1 vezes 1, 1. Tudo isso aqui, pessoal, vai zerar, né? 2 elevado a 1 é 2, vezes 0, 0. 2 elevado a 2 é 4, vezes 0, 0. Então, vai ser aqui, ó, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0 e 2 à quinta é 32, vezes 1, 32. Então, esse número é 32 com 1, 33 na base 10. Então, esse número aqui, ó, é igual a 33. Pessoal, se você quisesse fazer assim, ó, 0, 1, 2, 3 e contar e saber aqui que o 2 elevado à quinta vai dar esse 1, para não ficar fazendo esse tanto de conta, você poderia fazer, né? Mas como eu tenho que demonstrar, né? Então tá aí, ó, todo esse cálculo. Para você fazer a transformação é só usar esses métodos, né? Dá para você transformar para qualquer número, beleza? Sempre que você for transformar, por exemplo, de binário para sexagemal, você precisa transformar para 10 para depois para 6, né? Então, beleza. Pessoal, tá aí as resoluções, né? Resolvi um de cada. Acredito que só olhando esse já dá para fazer o resto tranquilamente, né? Eu vou tentar corrigir o arquivo lá, tirar aquele e pôr um novo, para não confundir. E muito obrigado pela participação. Até o próximo encontro. Tchau.